Olá, você que está com a gente novamente aqui, parabéns, obrigado pela sua companhia. Não importa se você está na sua cama, no seu carro, se você está na sua cozinha, se você está andando pela empresa, não importa o lugar, não importa a hora. O importante é que você esteja com a gente aqui no programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. E eu, Sérgio Marques, vou estar com vocês aqui até às 18 horas, trazendo informações para vocês muito importantes, para que você possa ter uma qualidade de vida. E hoje nós temos aqui dois grandes rapazes aqui que vão falar sobre um tema muito interessante, que a gente fala sobre saúde financeira. Você sabia que a parte financeira também pode englobar diretamente a sua saúde? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos ter um dia aqui de bate-papo muito gostoso, onde você vai ter a chance de poder trazer umas perguntas, aquelas dúvidas que você tem sobre a tua saúde financeira, nós estamos inteiramente abertos, tá bom? Mas é importante, quando você fizer uma pergunta, me fale de onde você está, que é para a gente mandar um salve, mandar um axé, dependendo do bairro que você esteja. Nós estamos diretamente aqui de São Paulo, do Tucuruvi, aqui na zona norte do estado de São Paulo. E se você for de qualquer parte do país, ou se você for até do exterior, manda um alô pra gente, fala de onde que você é, que a gente vai estar fazendo um salve para você, tá bom? Eu quero aqui apresentar mais uma vez a minha companheira, meu braço direito aqui, a dona Aline. Olá, pessoal, tudo bom? E reforçando, fala de onde vocês são, a cidade, o bairro, e curte nossa página, Programa Qualidade de Vida e Bem-Estar, lá no Facebook. Que legal. Então o Facebook já está aberto para você. Você pode entrar diretamente no Facebook, na linha Programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Mande sua pergunta, manda seu joinha, que a Aline vai estar respondendo para você diretamente, né? Todo programa televisivo tem que ter uma mulher bonita, né? Então eu tenho aqui a Aline fazendo o papel da mulher bonita, né? Vamos lá. Agora eu queria, na verdade, falar sobre o tema saúde financeira. E eu estou aqui apresentando, na verdade, o Jonathan Oliveira. Se apresenta aí, Jonathan. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à área financeira, à saúde financeira, estamos aqui, né, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Que legal, que legal. E também temos aqui o Carlos Ribeiro também. Manda um alô pro pessoal, Carlos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, obrigado, Sérgio, pelo convite aí, para a gente bater esse papo. Acho que a gente vai ter uma tarde diferente, né? Vamos falar um pouco aí de saúde financeira, que está alinhado com nossa saúde física, nosso bem-estar, nossas conquistas. Vai ser uma tarde diferente aí para nós, uma experiência gostosa. Obrigado. Que bacana, que bacana. Eu tenho certeza hoje que muita gente aí vai tirar aquele peso, vai começar a dormir ou vai começar a tomar algumas atitudes, né? Eu só queria que a minha técnica me desse um pouquinho mais de retorno aqui. Por favor, obrigado. Vamos lá. Então, o tema sobre saúde financeira. Antes de falar sobre o tema saúde financeira, é muito interessante a gente saber o quanto os problemas financeiros atingem diretamente ao corpo humano, né? As pessoas não têm noção disso. Muitas das vezes, hoje, praticamente quase que a maioria da população sofre desse problema da saúde financeira, que acaba tirando o sono, acaba trazendo alguns traumas, muita gente aí ansiosa, depressiva, por, às vezes, um questionamento financeiro, não é nem físico, que essa parte da saúde financeira vai atrelar diretamente a problemas e patologias, né? Então, eu queria saber o seguinte de vocês. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre empresa, né? Principalmente quem tem empresa. Hoje nós temos no Brasil aí quase 17 milhões de desempregados, que na grande maioria deles são empreendedores. Acabam fazendo um bico aqui, um bico ali, até para poder manter a sua vida, né? Comprar pelo menos a parte básica que ele precisa. E os empreendedores às vezes têm uma dúvida. O que eu devo focar mais? No caixa ou no lucro, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho a diferença. O que é o caixa e o que é o lucro, na verdade, de uma empresa? Acho que é uma pergunta bem interessante, é a dúvida de todos os pequenos e médios empresários, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o caixa, na verdade, conhecer bem o seu negócio, né? Separar as suas despesas que são fixas ali do seu dia a dia, né? Você fazer a conta ali da quanto que você tem que pagar para produzir um produto ou prestar um serviço, né? E ali a diferença é o seu lucro, né? Então você não misturar o seu caixa da pessoa física, da pessoa ali do seu dia a dia com o caixa da empresa. Então é importante você separar, ter essas duas
contas, né? Então você emitiu a sua notinha, você recebeu pela prestação de serviço, coloca o dinheiro na conta lá da conta da sua empresa. Chegou no final do mês, sobrou um pouquinho de dinheiro, pagou todas as contas, olhou o que tem por mês que vem, e aí você tira aquele dinheirinho, aquele saldo, ou até define até um fixozinho todo mês. Vou tirar R$2.000 da conta para pagar as minhas despesas fixas do dia a dia, né? Então acho que esse é o primeiro passo assim, que você tem que olhar para não misturar o caixa de um com a outra, né? E cuidar do lucro da sua empresa. Complementando o que o Carlos está falando, né, as pequenas empresas, então assim, é muito mais fácil você fazer um controle, né, caixa, né, ao invés de você partir para o lucro, né? Então hoje, assim, se você tem um caixa saudável, você não deixa de pagar as suas contas. Então é muito importante, né, de primeiro momento, fazer essa gestão caixa, né? E ao longo do tempo você verificar o seu lucro, né? Então assim, é muito diferente lucro e caixa, né? Nem sempre o que você tem dentro do seu caixa é questão de lucro, né? Quando você tem a grana para pagar, você consegue pagar os salários, consegue pagar, né, todas as suas obrigações e nem sempre isso está atrelado ao lucro, tá? Que bacana. É importante porque hoje a gente vê uma grande massa aí de empreendedores e as pessoas têm essa dificuldade em separar o que é despesa pessoal e o que é despesa da empresa. Exato. E aí acaba achando que tudo aquilo que entra de dinheiro é lucro. E quando na maioria das vezes não é, porque você tem que pagar lá a matéria-prima, você tem que pagar lá o produto, você tem que pagar os seus impostos, os salários, etc, etc. E o final é que a gente vai falar que é a última linha, que é o lucro. Exato. E todos esses outros que antecedem o lucro é o que a gente chama de caixa, né? Isso. Tanto é que a gente fala, os antigos, né? O famoso livro caixa, tudo mais, exatamente, que é para você lançar. Uma dica que eu acho que é interessante, as pessoas, e tem dado certo, hoje você tem nos smartphones, vocês têm alguns aplicativos. Sim. Me fala um pouco sobre esses aplicativos que você tem, que ajudam as pessoas no dia a dia a controlar um pouquinho o seu valor. Sabe aqueles aplicativos que você coloca lá? Hoje eu fui na padaria, gastei R$6 de pãozinho. Fui na farmácia, gastei R$32 no não sei o quê. E vai pôr no aplicativo. Ou então, aquelas que são mais conservadoras, fazendo o próprio papel. Sim. Fazer uma espécie, como se fosse não um livro caixa, mas colocar suas despesas para fazer um controle mais eficiente, né? Porque as pessoas se perdem um pouco. Ela recebe o salário e às vezes elas se empolgam achando que é muita coisa e chega no meio do mês ela não tem, às vezes, o capital necessário para pagar o resto aí que é necessário, né? Fala um pouquinho para mim sobre isso, se vocês são adeptos desse tipo de controle, se isso é importante ou não, se tem alguma coisa mais evolutiva, né, nessa área aí de finanças. Bom, Sérgio, a maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme, né, em detalhar suas despesas, né? Então, é de extrema importância, né, a gente chama de uma conciliação bancária, né? Então, assim, numa empresa é chamado de conciliação bancária. E na pessoa física, o ideal é que você detalhe, né, suas despesas. Se você foi a um restaurante, se você foi viajar, né, então você vai conseguir identificar aonde que está saindo o seu dinheiro, para onde realmente ele está indo, né? Então a gente tem, né, você recebe seu salário e aí eu vejo, né, por aí muitas pessoas acabam gastando além daquilo que pode, né? Então a gente tem até uma premissa, né, que a gente fala que você tem o 50, 15, 35, né? Que é o 50% do seu salário tem que ser tá direcionado ao seu custo fixo, né? 15% do seu salário tem que estar direcionado às suas dívidas, né? Ou a poupar, ou a você pagar, ou você construir patrimônio. E 35% do seu salário você utilizar para você gastar com viagem, aquilo que é seu hobby, aquilo que você tem prazer em fazer, aquilo que faz sentido para a sua vida. Então, uma dica, né, de 50, 15, 35 aí para o pessoal. Mas complementando aí, Sérgio, tanto o aplicativo, né, que tem aí nos smarts, hoje até os bancos mesmo, né, se você olhar na sua conta corrente, lá você consegue já começar a classificar o dinheiro que você sai na sua conta corrente. Então, assim, conhecer muito bem as suas despesas do seu dia a dia é extremamente importante, entendeu? Para você poder se organizar e separar realmente o que é o seu custo primário, né? Vamos falar em
a escola do seu filho, a educação, que é um item importante, a saúde, um plano de saúde, enfim, você colocar essas despesas fixas nesse primeiro local e depois você tirar uma parte, né, que é... Mas esses aplicativos, tem bastante aplicativo hoje, interessante, vale a pena pesquisar, são diversos, cada um tem a sua... Tem uma característica que combina com você, né? Cada um tem só um modelo de fazer a gestão do seu dinheiro, entendeu? Então, procure um aplicativo ou que se sentir à vontade, faça um caderninho. Até uma orientação para um profissional, né? Que eu acho que é importante isso, né? Eu sempre digo, principalmente a gente que é da área da saúde, normalmente o empreendedor, que normalmente é um médico, é um dentista, é um terapeuta, é um acupunturista, não importa qual seja a formação dele, ele se especializa muito tecnicamente, mas esquece um pouco da área administrativa. Exato. E às vezes ele acaba ganhando até um volume considerável de dinheiro e não sabe para onde vai. Aí vem sempre aquela pergunta: pô, eu estou gastando muito e eu não sei para onde vai. E aí, nesse caso, eu acho que esses aplicativos ou essas dicas que vocês dão, que é você mapear, na verdade, quais são suas verdadeiras despesas, é que você vai identificar aonde é que é o ralo, né? Onde que está saindo esse dinheiro, para onde é que está vazando esse dinheiro. Que eu acho que isso é importante, tá ok? Bom, vamos lá. Nós estamos hoje aqui diretamente com o Jonathan e o Carlos Ribeiro. Nós estamos falando hoje sobre saúde financeira. O quanto isso vai impactar na tua vida se você não tomar cuidado, o quanto isso pode te trazer, na verdade, de malefícios para o teu próprio organismo, tá bom? E esse programa é um programa patrocinado pela indústria Kenko Pato Photon, uma indústria de origem japonesa que está há 37 anos no país, trabalhando com produtos terapêuticos para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. E nós temos um outro patrocinador, o Jonathan e Carlos, que ele não quer que eu fale. Ele quer que a Aline fale sobre ele. Então, por favor, Aline, faça as vezes o nosso novo patrocinador. É a agência Amontano, soluções criativas online e offline. E todo mundo que ligar lá na agência e falar eu vi na Exclusiva FM, tem 10% de desconto no desenvolvimento do website. O site é www.amontano.com.br. Obrigado, Amontano, vocês também junto com a gente aí, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui. Uma das preocupações maiores que eu vejo em relação ao risco da saúde financeira, porque eu tenho aprendido com os japoneses, né? Inclusive hoje de manhã eu tive com o pessoal do Nexus. Então, o pessoal do Nexus, se estiver acompanhando, um beijo forte no coração de vocês. Obrigado aí pela acolhida que eu tive lá no Tatuapé hoje, fazendo uma palestra sobre qualidade de vida e bem-estar. E lá a gente conversava justamente sobre isso. E eu perguntava para eles, né? Eles me perguntaram: Sérgio, como é que vai a sua saúde? E aí eu falei para eles: qual delas? Aí a pessoa: como assim qual delas? Né? É porque em 1948, lá atrás, a Organização Mundial da Saúde ela entendia que uma pessoa saudável era aquela que não tinha dor. Ou seja, não tinha problema nenhum. Só que em 1948, a população nacional, a margem de idade, de média de idade, era 56 anos. Então, ou seja, a pessoa, quando começava a envelhecer, começava a ter problema, ela morria antes. Então, não tinha problema. E depois, com a evolução, vieram as outras saúdes, como a saúde financeira. O quanto a saúde financeira impacta diretamente no nosso bem-estar? Então, hoje, em função de todo o problema que o Brasil passou aí por essas crises e tal, tudo mais, uma grande parte da população, a gente está falando em 60% da população, tem um nível de endividamento, né? Exatamente. E desses 60% de pessoas com endividamento, 70% passa por uma crise de insônia, de ansiedade, de depressão. E essas pessoas, né, então, assim, elas não conseguem procurar novos caminhos para quitar essas dívidas, né, para sanar esses problemas financeiros que ele tem. Então, assim, é importante que essas pessoas tentam se acalmar, ter uma boa noite de sono, tentar colocar no papel. Parece que é besteira ter o caderninho, né, do livro caixa que a gente tinha lá no passado, que acho que meus pais, não sei, meus avós atrás, colocar no papel e procurar uma melhor forma de você fazer uma gestão da sua dívida. Então, olhar quais são as dívidas caras,
tentar negociar, procurar trocar por dívidas menores, enfim, ter calma, né, paciência, porque isso vai afetar diretamente a saúde das pessoas. Então, assim, as pessoas precisam busquem um consultor, tem psicólogo, pessoas que são especializadas para tentar ajudar, né? Tem bastante instituição aqui pelo Brasil que ajudam também as pessoas, né? O pequeno empresário, tem o Sebrae, por exemplo, entendeu? São instituições que podem ajudar a você a pesquisar, a entender um pouco mais do seu dia a dia e sair disso. Realmente, se você está doente dessa forma, infelizmente você não consegue contribuir com o seu negócio, entendeu? Então, a gente precisa realmente ter calma, pensa. É difícil, é bem difícil, mas aí a gente tem que olhar isso direitinho para a gente poder ter uma melhor saúde aí dos dois lados, financeira e saúde física. Né? Fala, Jonathan. Complementando só o que o Carlos está falando, né, a ansiedade ela acaba fazendo com que a gente gaste mais, né? Então, Sim, assim, com além de certeza. você ter um problema de insônia, um problema de ansiedade, e isso afeta diretamente no seu bolso, né? Porque quando você está ansioso, às vezes você não precisa ir àquele restaurante, mas, né, você sente a necessidade de ir até o restaurante. E aí aumenta a dívida, né? Aumenta a dívida. Você acredita, você tem um planejamento de comprar um imóvel, comprar um carro, e pela ansiedade você acaba antecipando isso e sem saber se isso cabe no seu bolso, né? Então, assim, é de extrema importância você fazer uma gestão muito bem feita, tanto da sua empresa quanto da sua pessoa física. Legal. Uma coisa que é importante que o Jonathan colocou aqui é não só a ansiedade, mas principalmente uma das dicas que eu gosto muito de fazer supermercado, eu gosto de fazer feira, eu ainda sou da época da feira ainda, sabe? Eu acho o produto está mais fresquinho, mas o supermercado hoje também traz uma qualidade do forte... das frutas e também das verduras, né? Que a gente chama de FLV, né? Frutas, verduras e legumes. E é interessante que quando você vai fazer um supermercado ou uma feira e você está com fome, e muita fome, você gasta mais. Porque tudo que você olha, você fala, puxa, isso aqui... Então, a mente te conduz a você consumir mais. E aí você aumenta mais a tua despesa. Então, uma das dicas práticas que nós damos para você fazer um controle, procure fazer sempre uma compra após a refeição. Então, você almoçou, jantou, aí você vai no supermercado. Por quê? Aí você tem a capacidade de balizar o que você realmente precisa e o que, na verdade, você está levando a mais. Então, isso é muito interessante. Hoje também é importante o seguinte, o Carlos estava comentando sobre o Sebrae. Eu vejo hoje que o Sebrae, entre outras instituições, é uma das instituições que tem dado um apoio muito grande ao empreendedor. Então, muita gente, eu não conhecia detalhadamente o Sebrae. Eu achava que o Sebrae era só para dar curso, alguma coisa assim. E a questão aí, de uns 4, 5 anos atrás, eu fui fazer um curso chamado Empretec. E ali eu aprendi, na verdade, e aí eu conheci um pouquinho mais do Sebrae. E o Sebrae tem cursos maravilhosos. E não só o curso, mas o mais importante é a orientação que a pessoa tem. E às vezes não precisa ser empresário, não. Às vezes simplesmente você fala, eu estou com um problema financeiro e eu não sei como sair desse caos. Entendeu? Nem sempre o contador é a pessoa mais indicada. É a pessoa que cuida da área financeira que vai te dar a melhor instrução. Então, quando uma pessoa está endividada, como vocês orientariam ela, independente do valor da dívida que seja ou não, ou quais seriam os primeiros passos que vocês dariam como opção para que eles pudessem tentar solucionar esse caso? Bom, Sérgio, primeiramente precisa identificar que tipo de dívida, né, que essa pessoa tem, né? Se você tem uma dívida de lis, né, muitas vezes as pessoas acabam gastando mais do que deve, e aí entra no cheque especial, que é uma dívida muito alta, né, muito grande, e os juros, a taxa de juros é muito grande. Quanto que está hoje de um cheque especial aí, de um cartão de crédito? 13%, né, ao mês. 13 ao Falando mês. mais de 130% ao ano. É algo absurdo. E Então, se eu pegar o mesmo dinheiro que eu tiver da dívida e for aplicar
na instituição financeira, quanto que me rende? Mais ou menos. 5% ao ano. 5% ao ano. Então Então, nós estamos falando de 5% contra 130% ao ano. Nossa, ao ano, né? Ao ano. Ou seja, você faz uma compra, aí você vai lá no banco, lá o banco, normalmente os gerentes muito sorridentes, né? Estão sempre prontos para poder te atender e te dar o dinheiro que você precisa. E aí, na hora que você assina o teu contratinho lá de 36 meses, né? É como essa fase de comprar o carro, né? O cara vai naquela promoção que chamam de promoção tentação, né? 60 meses, né? Verdade. Ou seja, o carro acaba e o carnê não, né? O carnê não chega nem na metade, o carro já acabou, né? Então é importante que as pessoas, ao fazer qualquer tipo de dívida, na verdade, é importante que ela, primeiramente, ela procure alguém que conheça da área financeira, um profissional, para que ele possa orientar qual o melhor plano a ele, já que ele se predispôs a fazer essa compra, seja ele da casa própria, seja ele de um veículo, seja ele de um eletroeletrônico, não se deixe enganar por essas promoções de são parcelinhas de R$36. Tá bom, mas é 60 meses para você comprar um televisor. Então, quando você vai pôr na ponta do lápis, você pagou 3, 4 televisores, sendo que quando chegar no último, você nem o televisor não tem mais. Já está com outro televisor, e aí começam a se acumular isso, né? E isso traz alguns malefícios para o corpo, né? Se você percebe que você tem bastante publicações, propagandas, falando, olha, você vai pagar em 60 vezes sem juros. Não existe. É milagre, né? É milagre, né? Quer dizer, só se for no céu, né? Lá dentro daquela televisão que você está comprando, os R$30 por mês, por 60 meses, está embutido os juros. Com certeza. Em juros altos, entendeu? Então, aquela questão que a gente falou no começo, de controlar a sua ansiedade, poupar para conseguir comprar aquele bem um pouco mais à frente, é extremamente importante, porque você deixa de gastar muito dinheiro com custos financeiros, com juros, né? E você vai ter o mesmo prazer daqui a um tempo, entendeu? Então vale essa resiliência, esse sacrifício do tempo, esforço, né? Esse esforço do tempo, de esperar um pouquinho mais para fazer alguma coisa, para comprar aquele bem, ou o imóvel que seja, ou para sua própria empresa, né? Eu quero trocar uma máquina. Então será que eu não posso esperar mais um pouco? Será que eu consigo, né, me ajustar? Então isso é extremamente importante. Então, assim, administrar o tempo, essa ansiedade, definir a meta. A gente tem que ter, as pessoas precisam ter metas claras, né, do que querem. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma máquina para minha fábrica. Planejar isso, pôr no papel. Parece brincadeira, parece uma coisa tão simples. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Todas as grandes companhias, os grandes executivos, os grandes as pessoas mais ricas aqui no Brasil fazem isso, colocam no papel, eles sabem exatamente quanto gastam e o momento certo de fazer a aquisição de um sonho, de um patrimônio. Entendeu? Posso já aproveitar aqui o momento? Vamos lá. Sim. A pergunta da Bianca Maleiro, que ela está assistindo a gente, né? Ela fala, boa tarde. Pergunta ao Jonatas, para quem pretende economizar, quais as melhores opções de aplicação hoje em dia? A gente tem alguns fundos, né, de investimentos, né, que tem algumas taxas bem atrativas, tá? Depende do risco, qual é o risco que ela quer correr, né? Se ela quer correr um risco alto ou se ela quer ser uma investidora moderada, né? Então isso vai depender um pouco do que ela pretende, né? E do valor também. E do valor que ela vai aplicar, exato. Mas hoje, por exemplo, dentro de um patamar aí, vamos dizer assim, normal, de um valor razoável aí de 5 até 10 mil, quais seriam as dicas? Por exemplo, se eu tivesse falado assim, Jonathan, eu tenho 10 mil no meu bolso, cara, eu não sei o que fazer, eu quero investir. Qual seria hoje a dica que você daria, ou se tem alguma dica para dar em relação a esse montante aí, de 5 a 10 mil reais? São os fundos mesmo, Sérgio, os fundos de investimentos que tem nos bancos já, eles têm um fundo sem muito risco, né? O risco é bem baixo. Então, acho que para quem tem 10 mil reais, eu acho que não vale a pena você se arriscar, tá? Porque você corre muito risco de perder os seus 10 mil reais. Então, assim, não é fácil você, né, juntar esses 10 mil reais. Poupança nem pensar, né? Poupança de jeito nenhum. Poupança de jeito nenhum. Poupança, ela não rende absolutamente nada, né? Praticamente não cobre nem a inflação.
Então, a poupança não é um lugar legal. Esses fundos que o Jonathan está comentando, que os bancos oferecem, são fundos de fundos, são um fundo com vários fundos lá dentro. Então, o que acontece? Você consegue aplicar em fundos que são agressivos, porém, como ele tem vários fundos, milhares, centenas de fundos dentro de um pacote só, ele acaba diluindo o seu risco, né? Então vira um risco médio, moderado aí, e aí você pode investir 5 a 10 mil reais, você pode fazer esse início de investimento. E aí aportes recorrentes de R$1.000, só o primeiro valor que você tem. É uma grande opção. Na verdade, é importante você estar sempre aplicando, né? Não colocar apenas os 10 mil e, como eu falei anteriormente, né? Os 15% do seu salário, deixar ele um pouquinho para que você acabe aplicando todo mês. Exato. Uma coisa que eu particularmente tenho uma certa dúvida hoje em relação ao mercado. Vocês acham que é mais vantagem hoje você ter aquisição de um imóvel, por exemplo, ou a locação do imóvel? Isso eu digo não só residencial, mas também empresarial. Eu vejo em alguns tempos, por exemplo, no passado, a gente conhecia a empresa pela quantidade de imóveis que eles tinham, né? Que era o patrimônio, a gente chama de patrimônio, o estoque deles. Hoje a gente percebe que as empresas não trabalham mais com estoque. Sim. E alguns que têm patrimônio, que têm imóveis, eles acabam vendendo e alocando para eles mesmos. Sim. Entendeu? Para eles poderem ajudar com aquele capital de giro. Na opinião de vocês, o que é mais vantagem hoje? É você contrair patrimônio ou, de repente, investir em outra coisa que não seja patrimônio? Então, se você é uma empresa, investir na sua própria sede, eu acho que não é viável, porque o quanto quanto você pagaria de aluguel do imóvel? Você coloca R$200 mil no imóvel, vai pagar R$2 mil, R$3 mil, no máximo R$2 mil, que valeria de aluguel R$2 mil. E se você colocar R$200 mil numa máquina, você pode fazer R$5 mil, entendeu? Então, assim, hoje, as empresas no passado, né, a empresa que era forte é porque ela tinha patrimônio. Sonho, né? Mas tinha um problema muito grande de inflação, né, que a gente já não tem há alguns anos. Tem uma inflação, teve alguns poucos anos, mas não era aquela inflação de 80% ao ano, quando meu pai saía, pegava o salário e ia correndo no supermercado, comprar a compra do mês inteiro, porque se ele comprasse no dia seguinte, ele não teria. Então, as empresas, também para se proteger disso, elas faziam essa mesma coisa, compravam os patrimônios. Então, isso acho que é uma visão, né, que as empresas têm. Então, agora você pode pegar esses R$200 mil do imóvel e investir na sua própria empresa e fazer mais negócio dentro da sua própria empresa. Legal. Bom, Aline, tem mais alguém além da minha mãe aí assistindo a gente? Não? Tem o Christian lá dos Estados Unidos assistindo a gente. Ô, Christian, um grande abraço para você aí nos States aí. Tem o José Luiz lá de Teresópolis, do Rio. O Jarbas lá de Governador Valadares. O Isildo de Angola. Oh, que legal! A Ana Carla Souza lá da Bahia. Um grande cheiro para vocês aí da Bahia. O Júlio César lá de Curitiba. O Carlos Roberto de São Joaquim da Barra. A Fátima Santos lá de Cantagalo. Aí eu queria já aproveitar o momento e fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Do Claudelino Vicente. Ele fala assim: eu tenho dívidas, não consigo dormir. Como organizar a vida financeira ganhando pouco? Boa pergunta. Acho que a maioria da população hoje passa por esse processo, né? Vamos lá. Acho que... Existe alguma receita para isso, não? Não, na verdade, se existir, vocês vão ficar ricos hoje, hein? Acho que assim, a premissa é não gastar mais do que a gente ganha. Acho que essa é a primeira premissa, né? Agora, no caso do ouvinte, a gente precisa identificar o quanto que ele tem de dívida, né? E pegar o salário dele, né? Diminuir menos as suas despesas fixas, né? Ele já respondeu, ele tem 7 mil. Não, mas
identificar aquilo que é necessário, né? Aquilo que ele realmente precisa para sobreviver, né? Se ele paga um aluguel, se a água, a luz, acho que são coisas que não dá para deixar de pagar. Que é o básico. Que é o básico. Então você precisa identificar são as despesas fixas que vocês falaram, despesas fixas, né? Exatamente. Tirando as despesas fixas, reduzir um pouquinho. Reduzir aquilo que é um pouco mais de luxo, vamos dizer assim, né? Então, se você tem, de repente, uma internet de 200 gigas, se você tem uma TV a cabo com todos os canais liberados, então você começa por aí a diminuir as suas despesas, né? As suas idas aos restaurantes, a pizza do final de semana, né? A cervejinha que a gente toma no final de semana. Acho que também, se você conseguir diminuir esse custo, essas suas despesas, né, no final das contas você vai conseguir solucionar suas dívidas. Voltando um pouquinho lá, aquele livro caixa que a gente falou, que a gente anota as despesas. Então, o que é importante? Primeiramente, é você começar a colocar todas as suas despesas. O maior problema nosso hoje do brasileiro é que a gente não sabe onde está indo o dinheiro. Exato. A gente não sabe o tamanho do ralo. Por que a gente não sabe o tamanho do ralo? E começamos a contrair as despesas. Por quê? Porque aquela cervejinha que você toma muitas das vezes, às vezes você vai tomar uma cervejinha num barzinho, alguma coisa, que você paga lá 10, 15 reais. Exato. Com aqueles 10, 15 reais, você poderia estar comprando, às vezes, aí uma média de 7, 8 cervejas que você poderia tomar em casa. Entendeu? Então, às vezes, aquela saidinha que você tem com o amigo, aquele happy hour que você faz de 50 reais, não é nada 50 reais, aí vai na padaria, gasta mais 20 reais, não é nada, aí compra uma pizza mais 30 reais. Quando você colocar isso na ponta do lápis, você vai ver que você gastou 500, 600 reais, 700 reais sem saber. Eu tinha um problema, perto de casa, tem aqueles mini extras, né? Os mini extras, o dia, tá? E eu, sempre quando eu voltava do serviço, eu tinha mania de parar para ver qual que era a promoção do dia. Era uma coisa de louco. E ia buscar aqueles negócios lá, era o salgadinho, era os petiscos, né? Os petiscos, não sei o que lá. E um dia, cara, eu comecei a marcar isso. Quando eu cheguei no final do mês, eu vi que eu estava gastando só de baboseira, que isso aí não acrescentava nada, não era mistura, não era salgadinho, era um danoninho, era não sei o quê, que eu pegava e falava, pô, mas tá, por exemplo, o Danone lá estava de 5 reais, estava por R$3,90. Eu achava que era um bom negócio. Aí eu comprava logo 3, sem necessidade. E aí você vai pôr na ponta do lápis, eu estava gastando uma fortuna. Sim. Eu estava gastando muito dinheiro. E aí caiu a ficha. Eu falei, peraí, eu estou gastando de forma exagerada. Não há necessidade de todo dia ter que passar no mercadinho. Então, é assim, tem que ir no mercado quando realmente tem necessidade e com foco. Eu vou comprar o quê? Minha mulher fala assim, tá precisando de papel higiênico e detergente. Eu vou buscar papel higiênico e detergente. Então tem que ir com foco, porque se você abrir tua mente e tiver com fome, você vai começar a encher o carrinho. Sim. E aí uma compra que seria aí, pequena aí de 20, 30 reais, passa a ser de 150. Com certeza. E a gente não percebe que a gente vai gastando esses pouquinhos de dinheiro. É uma cervejinha com amigo, é só 30 reais. Vamos ali, não sei o quê, 40 reais. É o só hoje, né? O só hoje, ele... Exatamente. E outra coisa, aí normalmente, uma das primeiros impactos que eu vejo quando as pessoas entram em dívida é a perca do sono. Isso é uma das coisas que mais incomoda as pessoas, porque ela fica com aquele pensamento, pô, como é que eu vou pagar essa dívida? O cara vai me cobrar, e etc, 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 etc. E aquilo vai perturbando essa pessoa que começa a criar algumas patologias. Eu fui fazer um levantamento, o que representa a falta do sono no ser humano. E uma das maiores causas da falta de sono é o endividamento no Brasil. Ainda. O que acontece? Eu fui buscar lá. Primeiro, baixo raciocínio, ou seja, você começa a ter, na verdade, você começa a desprender o teu tempo só pensando naquela despesa. Você não consegue ter raciocínio para outras coisas. Outra coisa, reação lenta. Você começa a ter reflexos lentos porque tua mente está praticamente cauterizada, tá bom? Depressão, ansiedade, problemas de memória. Sabe aquele lápis de memória que você atende o telefone, desligou, daqui a 10 minutos, pô, mas o que foi que a pessoa me pediu mesmo, não lembro mais. Né? Aí você tem o mau funcionamento do sistema imunológico, que, ou seja, a parte glandular, a parte de circulação que começa a ter problema. Você tem aumento de obesidade. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Vocês devem conhecer pessoas que fazem um regime alimentar adequado, faz academia e começa a engordar em vez de emagrecer. E ela não entende por que isso acontece.
pode perguntar para ela, você está dormindo direito? Ela vai te responder, não. Eu estou com dívida, estou com uns problemas aqui, financeiro, não consigo dormir. Automaticamente ela começa a engordar, mesmo ela fazendo toda a atividade física e fazendo um regime. Além disso, você tem a hipertensão arterial, que pode criar risco de doenças do coração e risco de diabetes também. Até a diabetes pode ser aumentada ou pode criar um processo de diabético por causa de um problema financeiro. Por isso que a gente chama atenção para a saúde financeira, que é muito importante. Sem dúvida. Você percebe, né, que o desequilíbrio na vida financeira causa um total desequilíbrio na vida pessoal, na parte física, sentimental, e realmente as pessoas não conseguem, né? Por isso que a gente fala, realmente assim, você está endividado, você chegou nesse momento, é hora de parar, tem que pensar, procura um especialista, um profissional. Cada um tem sua religião, tem a sua fé, então assim, calma, porque se você não tem esse minuto de você parar, de você pensar do que você pode fazer daqui para frente, você só vai aumentando os problemas. Daqui a pouco você está doente e perde o emprego. Mais que o nosso ouvinte ali tem um salário baixo, se ele está endividado e não consegue se concentrar, não consegue render dentro da empresa, a probabilidade de ele ser mandado embora é grande, entendeu? Com certeza. Entendeu? É importante frisar também, né? Depois que a gente acalmou e colocou a dívida, né, sabe em cima o tamanho da mesa, do buraco? saber o tamanho do buraco, quais os próximos passos? Quais serão os próximos passos, né? Então, assim, a gente vê muito por aí empresas, né? Como a gente está atuando por aí, as empresas, tanto empresas e as pessoas, elas andam muito no escuro, né? Então, como que você consegue caminhar no escuro? Então, é muito importante você acompanhar os números da sua empresa, os números pessoais, né? Qual é o caminho que a minha empresa está indo, né? Estou indo para o caminho certo, né? Uma empresa que não tem meta, que não tem caminho, qualquer caminho serve. Então, assim, eu não posso sair de casa sem saber para onde eu tenho que ir, né? E uma empresa é a mesma coisa. Então, assim, que caminho que a minha empresa está indo, né? Está indo para um caminho bacana? Está indo para um caminho legal? Então, ou ela está indo para o buraco? Então, é muito importante, Sérgio, ter esse tipo de gestão financeira, tá? Que bacana. E hoje, quando eu estava com o pessoal do Anexus lá no Tatuapé, a palestra que a gente fez sobre qualidade de vida e bem-estar, eu falava sobre as saúdes, na verdade, né? Até o próprio Carlos tocou aqui sobre a saúde espiritual, que também é importante. Então, quando a gente fala em saúde, e eu aprendi isso com os orientais, que nós temos 5 saúdes que são primordiais, né? E quando a gente fala em sucesso, as pessoas logo pensam em dinheiro. E sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é você ter um equilíbrio das 5 saúdes. E quais são essas saúdes? Bom, nós estamos falando sobre a saúde financeira. Se você não tiver equilíbrio na saúde financeira, você está doente e automaticamente você vai ter alguns problemas de patologia. Você tem a saúde social, porque você tem que ter um meio de amigos, um relacionamento com pessoas. Você tem que ter a sua saúde familiar, ou seja, você tem que ter um seio de uma família, que é essa família estruturada. Basta você ter uma pessoa doente na família que já tira, na verdade, a tua concentração e vai te trazer alguns problemas, como insônia também, etc. Você tem também a saúde espiritual, porque são nos momentos mais difíceis que é onde você acaba se escorando nessa saúde, que vai fazer com que você tenha uma condição melhor para você poder. Então, os japoneses me ensinaram que é o seguinte: quando você tem essas 5 saúdes em harmonia, ou seja, equilibradas, você é uma pessoa de sucesso. Entendeu? Você não precisa ser rico, né? E aí eu tenho uma pessoa que eu tenho um grande apreço, que é o Alberto Yoshida. Eu estava com ele ontem. Alberto Yoshida, um grande abraço para você. Eu sei que você está nos ouvindo. E ele, com palavras muito sábias, ele falava o seguinte: tem pessoas, Sérgio, que são tão pobres, que a única coisa que eles têm na vida é dinheiro. Então, às vezes, a pessoa tem muito dinheiro, mas são as pessoas que mais se suicidam. Aí você fala, por que aquele empresário se suicidou? O cara tem helicóptero, tem avião, tem isso, tem aquilo. Mas por quê? Porque ele não tem as outras saúdes em equilíbrio. E isso faz com que tire o equilíbrio dele e ele acaba até ceifando a própria vida. Então, é muito interessante. Aline, tem mais gente aí? Tem mais perguntas aí para nós? Vamos lá. Primeiro, queria dar um abraço para o Matheus Ramos, que está lá de Goiás assistindo a gente.
Que legal. E para Daniela Souza, também, que está assistindo a gente. E para Tereza Andrade. E antes da pergunta, eu quero mandar um grande beijo para minha filha, a Bruna Zucker Martins, que está me ouvindo aqui agora também. Filha, eu te amo. Um grande beijo no teu coração. Tá bom? Papai te ama. Tá bom? Mamãe também. Um grande beijo, mamãe. Vamos lá. Qual que é a pergunta? É da Sandra, a pergunta é da Sandra Marcondes. Ela fala assim: eu não tenho dinheiro para fazer academia. Como faço para ter uma vida financeira e o corpo saudável? Quais as opções para isso? É a pílula do milagre, né? Vamos lá. Eu vou falar, eu sou um amante do esporte, né? Então, assim, acho que tem várias, hoje em São Paulo você tem várias oportunidades aí nos parques, né? Nas praças, tem alguns equipamentos que são ao ar livre que você pode fazer esporte, você pode correr, né? Eu acho que a corrida é um dos esportes mais democráticos que existe, né? Porque você com tênis, shorts e uma camiseta, independente da marca do seu tênis, a qualidade, você pode fazer um esporte, fazer uma atividade física, né? Então você tem total possibilidade de estar fazendo as atividades. E nos parques, como se você for no Parque Ibirapuera, sempre tem grupos lá fazendo atividades e pessoas ensinando a fazer um exercício mais funcional, né? Você tem lá usando o próprio peso do corpo para ganhar força. Então acho que assim existem várias formas, não só a academia, né? Está dentro de uma academia que você tem condições de fazer esporte, né? Acho que você tem uma forma muito grande de... Você vai no Rio de Janeiro ali que eles têm esse privilégio, né, de morar... Quem mora na praia, né? Mora na praia. O cara que mora lá no subúrbio, lá no fundo, lá da... Mas mesmo assim, né? O cara antes de chegar em casa, o cara mora lá em Caxangui, mora lá na... Ele passa ali pela praia, faz uma atividade, faz uma corridinha, cai... Então, é que você não conhece bem o Rio, senão... Conheço, mas eu queria, antes do Jonathan falar sobre a parte financeira, eu queria dar alguns toques, na verdade, que eu falo para as pessoas. Para você fazer uma atividade física, você não precisa efetivamente colocar um short, uma camiseta basta você ter algumas mudanças que a gente chama de mindset, mudar um pouco o teu pensamento. De que maneira? Bom, se você está trabalhando e você vai, por exemplo, de ônibus, você desça 2 pontos antes da tua empresa. Essa caminhada que você vai fazer até chegar na sua empresa, e na volta a mesma coisa. Você voltou para casa, desce uns 2 pontos antes do ônibus, que você vai até chegar em casa, é uma atividade física. Se você mora ou você trabalha num lugar onde são prédios, em vez de você usar o elevador para andar às vezes 3, 4 ou 5 andares, faça o de escada. Eu tenho feito isso. Muitas das vezes a gente acaba não tendo muito tempo para fazer uma academia, né? Eu não sou muito amante de academia, para ser sincero. Mas o que eu faço? Eu gosto mais de coisas mais ao ar livre. Como eu também não corro, né? Até porque uma vez eu fui no médico, o médico falou para mim assim que eu tinha que começar a fazer uma atividade física. Ele falou: o que você acha de correr? Eu falei: é uma boa ideia. Ele falou: então, o senhor corre todo dia, pelo menos 1 hora, que o senhor vai ver que o senhor vai melhorar. Então, tem um japonês perto de casa que corre, eu pago para ele 50 conto, ele corre para mim, e aí fica tudo certo. Eu cumpri lá o que o médico falou. Mas o mais interessante são você criar, na verdade, coisas atrativas. É como você procurar, de alguma maneira, fazer algum tipo de exercício. Então, por exemplo, você que trabalha muito tempo sentado, se você ficar muito tempo sentado, suas pernas vão inchar, vai doer joelho e tudo mais. O que você faz? A cada 50 minutos, vai até o banheiro ou levanta. O fato de você levantar da cadeira, dar uma volta em volta da mesa e sentar novamente já é o suficiente para você ativar a tua circulação. Então, fica algumas dicas aí para você. Mude a tua cabeça, que eu tenho certeza que você vai ter uma qualidade de vida melhor em relação. Agora pode falar sobre a parte financeira. Não, então, eu ia complementar falando assim, uma dica, né? Essa dica que eles já deram, de caminhar, né? Mas coloque como meta pessoal, se você tem uma vontade de fazer uma academia, coloque como meta pessoal, né? Eu vou economizar na pizza do final de semana, vou economizar numa outra coisa que para mim não é prazeroso hoje, essencial, que você vai conseguir fazer a sua academia. Eu acredito que assim,
acho que uma academia não é um valor tão absurdo. Não, Tem e hoje academias as academias estão baratas. bastante atrativas, né? Sim, Diante do país inteiro, existem algumas grandes academias que estão com valores bastante atrativos, né? Então, assim, é justamente o que o Jonathan falou. Se você se privar, de repente, sei lá eu, de tomar uma cervejinha, de comer uma pizza todo final de semana, você consegue pagar essa academia Com certeza. que vai lhe trazer... E a academia não é despesa, a academia é investimento na saúde. para a saúde, que depois você ganha gratuitamente, na verdade, o emagrecimento e o estilo tão desejado que você precisa, tá bom? Espero ter te ajudado. Vamos lá. Tem mais alguma? Vamos lá. Queria, primeiramente, dar um abraço aqui para o André Oliveira, que está lá de Minas assistindo a gente. E uma pergunta lá do Fábio Sorolla. Ele falou assim: planejando a saúde financeira para o futuro, um plano de previdência privada é uma boa opção? Antes de falar, eu quero fazer um adendo. Fábio Sorolla, meu grande irmão, ele tem um programa aqui todas as quartas-feiras, que é um programa maravilhoso para você que é um empreendedor na área de seguros. Você não pode perder o programa do Fábio Sorolla. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, aqui na Exclusiva FM. Se você é um consultor na área de seguros, não perca que ele tem dicas fabulosas, sempre trazendo profissionais de altíssimo nível. Um grande abraço, meu irmão. Um beijo no teu coração para você, sua esposa Cristiane, as suas meninas também. Um grande abraço, meu irmão. Então, a pergunta do Fábio Sorolla. Quer repetir novamente? Que eu acabei atrapalhando tudo aqui, né? Mas não, faz parte do programa também ter que dar essa atrapalhada, entendeu? Ele fala assim: planejando a saúde financeira para o futuro, um plano de previdência privada é uma boa opção? Bom, como eu falei, cada um tem a sua forma de poupar, né? Então, assim, se você se sente confortável em receber todo mês um boleto, falar, eu não vou conseguir guardar lá R$1.000 ou R$500, o valor que seja, todo mês e depositar num fundo, numa aplicação, num fundo e tal, tudo mais, porque eu vou acabar gastando. Então, às vezes é melhor você realmente ter um boleto que todo mês caia, debite na sua conta e vá para uma poupança no futuro, né? Uma previdência privada é um caminho. Então, existe previdência privada que também geram receita, acompanham um pouco acima da inflação. É importante sempre olhar se o investimento está acima da inflação, porque se você estiver abaixo da inflação, você perdeu o dinheiro, apesar dele aumentar, mas o poder de compra diminuiu, né? Então, é importante, né? Então, você olhar exatamente o seu perfil. Se ele tem um perfil gosta desse modelo, acho que é uma boa saída, entendeu? Poupar sempre vai ser uma boa saída. A gente falou da poupança, que é ruim, mas, assim, estar poupando já é um grande avanço, né? E só complementando, o que é interessante é o seguinte: hoje, principalmente aí com o advento aí da aposentadoria, né? Acabou aquele negócio de o cara se aposentar com 50 anos, né? 52 anos, isso acabou. Então agora a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar até os 65 anos, se eu não me engano, por enquanto. Então a pessoa tem que entender o seguinte: fazer uma conta. Quantos anos eu tenho hoje? Quantos anos faltam para mim chegar aos 65 anos? Então, será que ao chegar lá, aquilo que eu vou receber vai atender às minhas necessidades físicas, fisiológicas, etc. Ou seja, o porquê não eu já começar desde hoje criar minha própria aposentadoria? Sim. Que aí entra esses investimentos que você faz para um futuro próximo, você não ficar dependendo dessa aposentadoria, que muitas das vezes não é aquilo que a gente espera, né? E necessariamente às vezes não atende às nossas necessidades. Então, se você puder todo mês um pouquinho, tá colocando lá na previdência privada, né? Automaticamente, quando chegar lá no final, você vai poder ter pelo menos uma aposentadoria, uma velhice muito mais tranquila, né? O que o Jonas colocou lá no começo, aqueles 15%, 10%, 15% que você vai economizar do seu salário ou da sua empresa, né? do resultado da sua empresa, você aplicar isso ao longo disso, uma pessoa que tem 20 anos de idade, vai trabalhar até os 60, que seja, entendeu? Com certeza ela vai ter uma renda suficiente para
até Para usar melhor, na melhor vida, idade, na melhor idade propriamente dita. E existe Então, também, assim, Sérgio, as carências, né? A carência do investimento. Então, se você faz um investimento fala, não vou resgatar ele daqui 3, 10 anos, então você tem uma taxa bem mais atrativa, entendeu? Então, assim, você fala, não, vou fazer o investimento hoje, mas eu não vou mexer nele por 10 anos. Então, a rentabilidade desse fundo é muito maior, entendeu? Eu então, digo que é também. importante a pessoa que pensa fazer isso já pensar no futuro mesmo, Com pensar certeza, lá na velhice. E aí vai depender muito da idade que ele está, do quanto ele vai ter que esperar para chegar até os seus 65 anos e ter sua aposentadoria, né? Que hoje, na verdade, os aposentados são muito aliciados hoje pelas empresas, principalmente o que tem o dinheiro fácil, entre aspas, né? Sabe que é garantido aquele dinheiro, então as empresas vão para cima. E muitas das vezes acabam ludibriando os coitados aposentados, achando que está fazendo uma grande coisa e, na verdade, ela está se afundando cada vez mais. Mas eu quero, esse momento agora é o momento das dicas do Dr. Kenko, tá bom? Nós passamos algumas dicas aqui do Dr. Kenko, que é muito sensacional. Então, eu queria aproveitar com a técnica. Técnica, está no ponto aí para sair? Joga para nós aí, por favor. Que legal, vocês viram aqui, acabaram de assistir aí as dicas do Dr. Kenko, né? E as dicas do Dr. Kenko para hoje está mostrando, na verdade, o New Kit. A Kenkopato, que é um dos patrocinadores aqui do nosso programa, ele traz produtos que vão trazer uma melhor qualidade de vida para você e para toda a sua família. E principalmente a gente está falando sobre esporte, sobre correr e tudo mais. E nesse kit, vocês sabiam, ele vem com uma palmilha, que é justamente para tirar o inchaço das pernas, fazer uma melhor circulação. Ele tem um cosmecêutico que você passa na perna, que é justamente para tirar essas inflamações, tirar essas veias indesejadas, aqueles vasinhos que as mulheres tanto têm pavor, né? Que vai pôr um biquíni, está cheio daqueles vasinhos lá. Isso acaba ajudando e muito. Além disso, a própria água que eu tomo. As pessoas viram e mexem e perguntam aqui na rádio, Sérgio, o que você tem aí, essas pastilhas azul dentro da garrafa? Eu já quero dizer que isso aqui não tem nada a ver com a atividade sexual, entendeu? Então as pessoas olham a pastilhinha azul, não tem nada a ver. Essas pastilhas, na verdade, não é Viagra, tá bom? É uma pastilha voltada para tirar a acidez, na verdade, do nosso corpo. Então, toda hora eu estou tomando. Então, tem até um amigo meu que fala assim, puxa, Sérgio, às vezes eu estou assistindo teu programa, eu vejo você tomar essa água com tanto gosto, dá vontade de ir lá tomar água. Fica tranquilo, você já comprou suas pastilhas, fica lá. Essas pastilhas são pastilhas feitas de fóton, que tem a condição de mudar a água corporal, sabendo que o nosso corpo, 70% é água. E a nossa água corporal ela é muito ácida. Com isso faz com que a gente tenha mais inflamação, automaticamente a gente sofre com mais dor. Quando você muda a água corporal para uma água mais alcalinizada, você diminui suas inflamações, automaticamente você sofre com menos dor. Então fica aqui a dica hoje do Dr. Kenko para vocês, o kit, New Kit para vocês, que vem 7 produtos. Tem até uma esponja à base de fóton, que é muito interessante, que você toma banho, e ao você esfregar o corpo, essa esponja com o fóton, ele faz o descamamento da pele, tirando as células mortas e reativando as células vivas. Então, é também um produto bastante interessante. Então, fica aí a dica do Dr. Kenko para vocês. E outro patrocínio nosso, que é a Agência Montano, soluções criativas online e offline. E todo mundo que entrar em contato com a gente e falar eu vi na Exclusiva FM tem 10% de desconto no desenvolvimento do website.
O site deles é www.amontano.com.br. Que legal, que legal. Então, você que está procurando fazer um site, não sabe como fazer, você que quer desenvolver, de repente, uma marca, você quer reestilizar a marca da sua empresa, você quer fazer, sei lá, um convite, um voucher, alguma coisa, você tem aí a Montano, que é uma empresa especializada na parte de marketing e vai poder estar te dando todo o suporte e assessoria necessário, ok? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí? Tem sim. Tem a pergunta do Marcelo. Ele fala assim: como atingir meus sonhos de consumo? Muito bom. Bom, nós já falamos aqui, mas vale a pena a gente repetir, né? Ele quer saber como é que ele tem um sonho de consumo. Como é que ele faz para conquistar esse sonho de consumo? Aí entra lá os 50, 15, 30, que vale a pena a gente repetir. Sim. Então, acho que ele precisa... Qual é o tempo que ele quer para atingir esse sonho de consumo? É daqui 6 meses, é daqui 1 ano, daqui 2 anos. E, de novo, se planejar, né? Fazer os 50, 15, 35, né? Poupar, né? os 15%, ou direcionar esses 15% para aquisição, se é um sonho de um imóvel, um sonho do carro. Então, assim, precisa saber qual é a sua meta. A meta qual é o tempo da sua meta, né? Se for para o mês que vem, o que eu preciso fazer para atingir essa minha meta no mês que vem? Aonde eu tenho que poupar, entendeu? Ou fazer algum trabalho extra para conseguir... Planejamento, foco e poupança. Né? Então, acho que os 50%, como você mesmo falou, Jonathan falou, 50% do que você ganha é para pagar suas dívidas fixas, os 35% para você, aquelas dívidas que às vezes você faz fora que você tem uma programação, e os 15% para você poder estar poupando de alguma maneira para que você possa atingir o teu sonho, na verdade. E criar foco, né? Que isso é importante. Bom, Aline, vê o pessoal que está aí. Quem mais mandar um abraço, um beijo e um queijo aí? Mandar um beijo e um queijo para Cíntia Galvão, para o Silvio Rielo, para o Diego Gomes, para Nancy Galvão e para o André Oliveira, que está assistindo a gente também. Que bacana, que bacana. Bom, Jonathan e Carlos, tudo que é bom dura pouco, né? Vê o que for, passou uma hora muito rapidinha e o mais importante, indolor, né? Não doeu nada ficar essa hora aqui com a gente, né? Mas eu quero agradecer de antemão, Jonathan, Carlos, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite, ter trazido aí dicas muito importantes para a população. Você vê que tem gente aí dos Estados Unidos, de Angola, que estão nos ouvindo, e às vezes as pessoas estão lá do outro lado do mundo com problemas de saúde financeira e não sabem o que fazer. Então, primeira atitude, de acordo com o que o Jonathan Oliveira e o Carlos Ribeiro passou, que são profissionais da área financeira, sempre em primeiro lugar, procurar um profissional da área financeira para que leve o seu problema, leve a sua dívida, e ele vai fazer uma análise criteriosa, e eu tenho certeza que eles vão procurar trazer o melhor resultado possível para que você sofra menos. E eu tenho certeza que a partir desse momento que você está na mão dos grandes profissionais, que ele te dê uma orientação adequada, com certeza o teu sono pode voltar. Tá bom? Bom, Sérgio, estamos à disposição, né, para aquelas pessoas que queiram entrar em contato com a gente, né, que tem alguma dúvida. Aproveita e passa o telefone. Precisa fazer um orçamento da sua empresa, precisa fazer um planejamento, né? Então, a gente está à disposição aí. Legal. Passa o telefone aí, onde vocês estão. Não, nós estamos em São Paulo, nosso site é bpoexpert.com.br. Na rede social, no Facebook, a gente está como oficial BPO Expert. Né? No Instagram também estamos com BPO Expert. Nosso telefone, o nosso celular é 99311-4415, tá? Se alguém precisar fazer um contato, estamos à disposição. Queria agradecer mais uma vez aí a participação, a oportunidade. Foi uma tarde fantástica, realmente uma experiência incrível estar aqui com vocês, e parabéns pelo programa aí, e sucesso aí para todos vocês aí. Obrigado, obrigado. Aline, suas considerações finais. Eu agradeço a vocês, obrigada. Aline sempre sucinta, sempre sucinta. É porque não dá tempo aqui. Ou eu falo com vocês ou... Responde, pessoal. Bom, mais uma vez, muita gente. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Não importa onde você esteja, não importa qual é o horário que você vai estar nos assistindo, o importante é que você esteja com a gente juntos e misturado, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo e um queijo para todo mundo, e fui. Tchau!